conselhos e em cargos executivos. E eu vou convidar um time interessantíssimo e turbinadíssimo de mulheres, então, para essa discussão. Elas são a Denise Damiani, uma executiva global de tecnologia com mais de 25 anos de experiência, consultora de gestão operacional e atualmente sócia da Bain & Company em São Paulo. Ela também é membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e conselheira de 2 grupos internacionais. Convido também a Sandra Guerra, que é presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ela também é conselheira de 2 grupos empresariais e ela é fundadora da Better Governance, uma consultoria dedicada a ajudar empresas e organizações a melhorar a compreensão e o aprimoramento da governança corporativa. Convido também a Beatrice Fasquelle Padovese, uma francesa recém-chegada, quase, né? Ela é membro do Conselho Executivo da Nestlé, e ela também da Nestlé no Brasil, e hoje ela é responsável pelo negócio de culinária da empresa. E, diretamente da África do Sul, eu convido Danissa Baloyi. Ela é Executive Chairwoman da Glow Africa Investments, um grupo sul-africano de infraestrutura, mineração e agricultura. Ela tem uma vasta experiência em conselhos de empresas públicas e privadas. Ela foi membro do conselho do maior banco da África do Sul e de uma das maiores empresas de defesa do país. Então, com esse timaço, a gente pode começar a nossa discussão. Eu gostaria de perguntar se vocês sentem que hoje, no Brasil e no mundo, de verdade, existe um cenário favorável para a ascensão das mulheres aos conselhos e à presidência das empresas. Olha, eu diria que, primeiro, é um prazer estar aqui com todas vocês, com todo esse grupo aqui, com todas vocês. Um prazer mesmo. Eu diria que nunca antes eu vi tamanha mobilização em torno desse tópico. Eu, em governança, tenho tido uma atuação internacional bastante grande, então eu não me refiro só ao que eu estou vendo no Brasil. Em todos os cantos do mundo tem uma pesquisa sendo feitas, iniciativas diversas, de maneiras muito criativas de aumentar a chance das mulheres atingirem os postos mais altos nas organizações e principalmente no conselho. Então, eu acho que esse movimento vai provocar um resultado que a gente não consegue antecipar agora, mas ele vem e eu acho que ele vem rápido e de uma forma intensa. Eu concordo também. Acho que a gente está num momento único, muito interessante, e que a gente tem que tirar proveito desse momento. Vocês acham que esse ambiente favorável ele ocorre igualmente tanto nas empresas pequenas ou de médio porte, nas empresas grandes? Porque a gente sabe que quanto maior a empresa, né, naquelas 500 mais da Fortune, nas nossas grandes, quanto maior a empresa, talvez um pouco mais difícil seja da mulher ascender. A gente sente que isso está ficando um pouco mais homogêneo, esse ambiente favorável? Eu não acho, não. Eu acho que as grandes continuam bem mais difíceis, porque tem uma, vamos dizer assim, a massa crítica contrária é bastante maior. Falando um pouquinho de uma grande empresa, eu acredito que nós fizemos muito progresso, sim. Existe uma conscientização geral de todas as organizações que não se pode mais construir o futuro dos negócios sem incluir a mulher. Seja porque ela concentra 80% das decisões de compra, seja porque ela é a maioria do pipeline de talentos, ou simplesmente porque ela traz uma diversidade, uma complementaridade das visões, das perspectivas para construir um futuro melhor. Então, numa grande organização, eu acredito que isso também evolui, apesar de ter muitos obstáculos também na evolução da carreira. E aqui no Brasil, em particular, eu acho que a mulher brasileira ela apresenta algumas qualidades que, para uma grande organização, a gente poderia capitalizar em cima disso.
Isso se vê muito nas pequenas empresas, mas dentro de uma grande organização, quando a mulher brasileira ela tem uma resiliência que é fantástica, que a gente não vê em todas as culturas, por essa adaptação que ela teve, essas crises que ela teve que superar na economia brasileira. Ela é versátil e ela é extremamente criativa. E hoje, numa grande empresa, se a gente não incluir isso para um consumo mais consciente, para uma visão mais feminina das empresas, a gente não vai evoluir. Eu posso só complementar a minha resposta? A minha experiência mostrou que nas grandes empresas multinacionais tem um push um pouco diferente, muito vindo de fora. Eu vivi que quando as empresas internacionais lá fora já estavam bastante adiantadas e aqui a gente estava muito para trás, esta ajuda de fora acabou ajudando muito. Eu acho que nas empresas que não tiveram essa ajuda de fora, a coisa ainda está começando. É uma percepção pessoal, obviamente eu tenho uma visão limitada, mas dentro da minha visão, eu acho que as multinacionais recebem essa ajuda extra quando tem políticas claras lá fora. Danissa, can you share your views a little bit with us? Você pode compartilhar com a gente? Well, first I must also share my view about being here and the hospitality of the organizers. It's good to be in Brazil. I think if you look at our experiences in South Africa, maybe slightly different from what is happening in Brazil because we come from a history of apartheid. And after 1994, the government said we have to look at it from a statistical point of view, just to look what the status quo was. And it was dismal. Very, very few women in management positions, in executive positions, on boards. And the government said they will lead the way by using the state-owned enterprises first. And you heard us say that I was then made chairman of the largest defense company in South Africa. I think it would never have happened if government hadn't taken the position to lead the way because they had the ability to do that. And they put a lot of qualified women, because it has to be qualified women, in positions of executive directors, of directors of large companies, be it Eskom for the electricity or Telkom, some of the largest companies in South Africa. We had women chairing them or women on the boards. So there has to be some push sometimes. But then it also gave the private sector the opportunity to change on their own. And of course, it didn't happen. So government had to come with a position of legislating to help push it forward. But it's still difficult, but as you see from the statistics, I think they are flashing the statistic. We're sitting at 17.5% women on boards. The Johannesburg Stock Exchange listed companies differ slightly from the ones that are not listed and differ slightly from the state-owned enterprises. So the state-owned enterprises are the largest, following by public companies, and then JSE-listed companies are still the lowest. Aqui no Brasil, Beatriz, vamos conversar com você. O que você acha que a gente pode fazer para acelerar esse processo de ascensão das mulheres e criar um ambiente que as estimule, em vez de fazer com que elas desistam, né? Bom, eu posso falar um pouquinho da experiência que estou vivenciando na empresa. A Nestlé lançou uma iniciativa de Gender Balance em 2008, mundialmente, começou pelo board,
E realmente eu concordo com Denise, teve um puxo de fora para o Brasil. Foi criado um comitê aqui no Brasil, no mercado brasileiro, para poder, e indicadores também para poder acompanhar o progresso. A gente trabalha em 3 frentes: a recrutação, o desenvolvimento e a retenção. A recrutação é basicamente ter uns objetivos de recrutamento e garantir que a gente preencha as vagas com pelo menos 50% de mulheres que se formam. O desenvolvimento, que eu acredito que é um desafio ainda hoje, como a retenção, inclusive, o desenvolvimento, a gente implementou o mentoring, que eu vi que muitas organizações também têm, e a gente tem também uma meta
a estagnação acontece. A estagnação acontece porque essas coisas que a gente faz, elas têm uma dinâmica inicial motivadora e depois tem muitas coisas que push back, que seguram a gente para trás. Então, obviamente, cada empresa está num certo momento. A gente até vê aqui no mesmo painel, sobe gente falando coisa bem básica e sobe gente falando coisa bem avançada. A gente percebe que cada um está num momento diferente. Como eu estou nessa jornada, talvez há muitos anos, comecei já fazem quase 15 anos, já passei pela métrica, já passei pela estagnação, pelo voltar para trás, e tenho pensado muito e todas essas coisas básicas de ter filho, de não ter filho, e esse é o problema. Quer dizer, eu acho que tudo isso a gente já falou um monte. Mas tem uma coisa que foi falada aqui ontem, eu já nem sei mais por quem, que me chamou muita atenção, porque eu estou nessa fase, eu estou na fase do bem-estar. Se as empresas continuarem sendo lugares de mal-estar, a gente não vai conseguir ter muita mulher subindo, porque chega uma hora que a gente quer bem-estar. A gente não quer viver no mal-estar. E aí essas que são mais resilientes, talvez, ou cabeça dura, ou necessitadas, como as aqui que vos falam, né? A gente sobe, mas a gente sobe com um preço de mal-estar, se a gente não fizer uma coisa de bem-estar no meio. E aí todo mundo diz, hoje me perguntou numa entrevista, então muita gente sai das empresas para poder montar os seus negócios, porque aí elas podem trabalhar menos. Lê do engano, você trabalha muito mais. Mas provavelmente quando você monta a sua empresa, você entra a montar a sua cultura de empresa. E aí você monta a sua cultura de empresa, você vai procurar uma coisa que te traga bem-estar. Então, eu acho que tem um certo momento nas empresas que a gente tem que começar a olhar as pessoas. E não tem mágica, né? Tem que ter conversa, tem que ter métrica, tem tudo isso que a gente falou aqui, 100% de acordo. Mas tem que chegar um momento onde a gente tem que começar a conversar. Essa semana eu tive um exemplo muito interessante, um vice-presidente de um banco me chamou, dizendo, Denise, queria falar com você, porque a pessoa que a gente estava preparando para assumir a presidência do banco pediu as contas fazem 3 semanas, e eu queria que você sentasse com ela e conversasse com ela para entender o que está acontecendo, porque eu estou numa situação muito difícil, porque eu preparei ela anos e anos, ela está aqui há 20 anos, e ela foi embora, e eu não consigo entender. E o que eu estou fazendo de errado? Uma pessoa super nice, super bacana. E aí eu comecei a perguntar coisas para ele, falei, converso com ela, e é sempre assim, né? Chamam a gente para conversar depois que o leite também já está derramado. Mas ótimo, vamos conversar. Fui fazendo perguntas, e aí eu perguntei, bom, mas o que está acontecendo aqui dentro? Não, a gente dava maior apoio, blá, blá, blá. Contou tudo o que ele estava fazendo. E o que estava acontecendo na vida dela? Na vida dela estava acontecendo que eu não sabia, e também não era suposto que eu soubesse, ela se divorciou fazem 3 meses, ela tem 3 filhos. Eu falei, que bom, então agora ela está divorciada, com 3 filhos e sem emprego. E você não sabia disso, ou seja, e ele achava que ele estava completamente correto de não ter entrado no tema da vida pessoal dela. Então, falta conversa. Ela não tinha a mínima intimidade com esse chefe para contar o que estava acontecendo. Ela só veio contar a hora que ela foi pedir as contas. Então, essa intimidade, essa conversa, que pode trazer ao desabafo dos mal-estares, e a gente ir controlando esses mal-estares para eles virarem bem-estar, eu acho que é fundamental para a gente poder manter um tanto de gente no meio que tenha vontade de ir para frente. Eu acho que falta um pouco de compreensão no ambiente corporativo do que é realmente importante para as mulheres, para estarem naquela empresa e para almejarem ascender nessa empresa, né? Eu acho que é uma questão que passa muito longe da creche, né? Que é o exemplo mais... Então, assim, se a gente pudesse pensar 2 coisas essenciais que a gente precisaria mudar nessa mentalidade corporativa e incluir aí no cardápio, seja a intimidade, seja, enfim, a mudança do tom do diálogo, o que vocês apontariam como uma grande necessidade aí de inclusão? Danissa? Eu só queria começar dizendo que
devemos tomar cuidado para não criar regras para homens e para mulheres. Todos nós precisamos de um mentor, de treinamento, todos nós precisamos de mobilidade para cima. Mas quando é mulher, você pode se encontrar sendo treinada para sempre. Então, ajuda a conversar, como ela disse, comunicação. Mas as mulheres têm que criar redes, relacionamentos para trocar ideias. E também, se eu tiver uma oportunidade, como eu fiz na minha vida, quando eu fui colocada na diretoria do maior banco da África do Sul, eu disse, como quando um diretor se aposentar, o próximo tem que ser mulher. Aconteceu. Então, nós podemos mudar isso, nos certificando de recomendarmos outras mulheres. Você não quer estar lá sendo a única. Então, nos certificarmos que outras possam subir, porque através das outras mulheres, tendo mulheres em posição de poder, você encoraja outras também. Elas veem que é possível. Aí, realmente, se formos mudar uma coisa que eu diria é abrir espaço para outras mulheres, criar o caminho para outras mulheres. Assim, teremos mais mulheres, recomendar outras mulheres, porque quem está em posição de poder, vocês sabem que eles perguntam a você, se conhece outras mulheres? Ao invés de dizer não, ou recomendar apenas homens, porque não quer dizer que não vamos recomendar homens, podemos, mas recomende mulheres também. Então, queria mencionar esse ponto. Can I say about... Eu gostaria de pegar essa palavra, porque a gente ouve mentoring por anos, né? Eu acho que a gente tem que passar nesse momento do mentoring para uma coisa que é sponsoring. Ou seja, uma coisa é ir lá e eu vou brigar por ela. Não é só que eu vou recomendar, eu vou batalhar por ela, eu vou indicá-la, porque se a gente não fizer isso e ficar só no mentoring supõe que a gente vai ajudar a ela. E eu acho que a gente tem que ir para frente e se posicionar, como os homens fazem a vida inteira. E a gente acha chato, feio. Eu já passei dessa fase de achar chato e feio faz muito tempo. Então eu vou lá e batalho. Bem-estar com atitude assertiva. Bem-estar com... assertividade. Eu acho também que eu selecionei alguns estudos aqui acadêmicos. Eu não vou falar da chatice dos estudos acadêmicos, mas de alguns resultados que vocês podem repetir, porque eu acho que a gente tem que se apropriar dessa autoestima, que é o reconhecimento do que a gente agrega aos negócios. Talvez a gente não tenha medido suficientemente no passado, e eu acho que a gente precisa conhecer para repeti-los e para continuarmos medindo. Então, eu selecionei algumas das coisas e eu procurei trazer estudos acadêmicos que são aparentemente acima de qualquer suspeita, embora naturalmente possam ter equívocos, né? Tem um estudo aqui da Wharton que diz que a decisão dos conselhos, quando tem uma maior proporção de mulheres, elas tomam decisões diferentes dos conselhos onde não há essas mulheres, né? Há um funcionamento melhor dos conselhos neste caso. Um outro resultado diz aqui que as equipes com presença maior de mulheres tendem a ter desempenho melhor, né? Os grupos têm melhor sensibilidade, que é um atributo mais relacionado a mulheres, e também são mais coesos. Outro resultado diz, e gosto muito desse, as mulheres trazem mais disciplina aos conselhos. Os meninos ficam sem graça de chegar atrasados, de não fazer a lição de casa, de falar alguma coisa que não é muito adequado. Então, eu acho que, como nos nossos ambientes domésticos e nos ambientes sociais, a gente impõe uma certa disciplina. Aqui também, as mulheres levam mais a sério
a tarefa de monitoramento da gestão, que é um papel essencial do Conselho de Administração, e estabelecem maior comprometimento com a assiduidade nas reuniões. Né? Outra característica positiva. Quando as mulheres estão no time, a inteligência coletiva desse time é maior, porque as pessoas tratam as demais pessoas melhor. Esses são alguns resultados, sem contar que você tem indicadores de que mulheres são mais cuidadosas com o risco, né? Elas tomam risco, mas elas tomam risco de uma forma muito mais cautelosa. Então, você tem um conjunto de indicadores que mostra que as mulheres, num número adequado, e isso é também relevante, há pesquisas que dizem que se você só tem uma mulher no conselho, 2 ou 3, a diferença é enorme. Uma mulher, a gente costuma dizer que no conselho é praticamente invisível. Eu já vivi mais do que uma vez, eu estou em 2 conselhos de administração, hoje já tive em outros, mais de uma vez eu apresentei uma ideia, uma proposta, uma discussão, e eu recebi um silêncio dos meus pais. Normalmente eu sou a andorinha que tem feito verão sozinha. Os meus pais, silentes, eu insisti e ninguém reagiu. Mais ou menos 2 meses depois, quando esse assunto estratégico voltou à pauta, um par meu trouxe o mesmo conceito. E não é interessante que todos os demais acharam fantástico? Brilhante. E ninguém lembrava que esse assunto tinha sido trazido, por isso a questão de invisível. Quando você tem 2 mulheres, pode ter um certo sentimento de que a gente tem uma colisão e é uma dupla aqui que age em conjunto. Quando você tem o trio, ou pelo menos 3 mulheres no conselho, você tem a condição de, primeiro, incentivar, escutar, apoiar, e há um ambiente um pouco mais favorável para o posicionamento da mulher. Então, eu vejo que a gente tem que começar não só a colocar uma, mas colocar várias mulheres no conselho. Né? E eu acho que se a gente se apropriar desses benefícios, começar a continuar medindo nas nossas empresas, nas organizações, continuar discutindo sobre eles, as empresas estão interessadas em criar valor. Então, por que não? Sim, isso nos leva à polêmica questão das cotas, né? Vamos entrar nela, então. Vamos lá. A gente tem aqui nesse painel um contra e um a favor, para garantir a animação. Quem começa? Fair play. Então, a nossa geração, talvez de todas que estamos nessa sala, já está perdida. A gente não vai chegar em grandes números. Quando a gente conversa com as mais jovens, onde eu tinha na minha mesa, nem sei se ela está aqui, ela tinha 28 anos, e ela falava assim, eu nem entendo do que vocês estão falando, desse negócio de que precisa de cuidar das mulheres, porque ela tem que cuidar dos filhos. Eu nem sei do que vocês estão falando, porque a minha mãe trabalhou a vida inteira, eu não vejo diferença nenhuma, eu sou super feliz, está tudo bem. Por que vocês falam tanto nesse problema da maternidade, do filho, do não sei o quê? Achei ótimo. Então, eu acho assim, para a nossa geração, para todas que já estamos aqui, a gente ou faz alguma coisa, ou a gente não vai ficar para os nossos netos, né? Indo no track normal, a gente não vai ter os números. Então, eu acho que medir é legal, mas colocar targets é importante. E quando esses targets são muito soft, veja bem, a gente bota lá nos KPIs para poder ter remuneração variável. Você tem que fazer tanto de revenues, tem que fazer tanto de margem, tem que fazer tanto de não sei o quê. Mas o tema diversidade, se você puder pensar no caso, a gente já é super agradecido, né? Eu acho que esse negócio super soft não adianta. A gente tem que ter números. E se isso chama cota, que é botar targets, eu sou a favor de que a gente tenha targets para essa geração. Talvez a geração dos nossos netos, isso tudo como a gente já vai... A gente acredita, eu acredito piamente, de que tendo uma massa crítica em cima, a dinâmica do grupo embaixo muda e talvez, como aquela moça de ontem, de 28 anos, realmente ela vai dizer que discussão mais etérea, aquela de cotas e tal. Eu acho que tem que ter por um período, não é para sempre, tem que ter com regras, tem que dizer o que nós estamos buscando com esses targets.
tem que ser claro e tem que ser reinforced. Porque o que eu tenho visto que é isso, vamos botar um número aí, mas também se você não cumprir o número aí, tá tudo bem, também não resolve, né? Bom, vocês já imaginaram que eu não vou falar não a favor de cotas. Aliás, eu quero esclarecer que, até como no meu papel de presidente do Conselho do IBGC, o IBGC não é favorável a cotas, esse é um posicionamento institucional. E por que não? Acho que ninguém discute que a adoção de cotas, mesmo que por um tempo determinado, vai acelerar o processo de aumentar a presença feminina nos conselhos. Não tem dúvida nenhuma. Lei se cumpre, alguns vão tentar burlar a lei, mas, em geral, você vai ter um aumento nos conselhos, um aumento da presença feminina nos conselhos. O que nos preocupa é qual é a consequência disso, feito desta forma. Todos nós conhecemos casos de pessoas obesas que, num dado momento, preferiram perder 40 quilos, 50 quilos, 100 quilos até, ou menos, de uma forma muito rápida. E tem hoje no mercado muita alternativa para isso, de diversas cirurgias. Todos nós também conhecemos um caso na família, entre os amigos, onde a gente pode ver as consequências disso. O fast track, esse caminho rápido, tem um preço. Qual é o preço que pode ter? Primeiro, pode enraizar ainda mais o preconceito. Por quê? Ora, se hoje nós tivermos um regramento de obrigação de cotas, mesmo que ele seja adotado ao redor de 3, 4, 5 anos, eu vou ter que buscar uma quantidade de conselheiras para atender essa regra. Eu posso não encontrar no mercado pronto, conhecido, discutido, até porque até as empresas de seleção podem não ter essa base de dados para isso, por exemplo, para não falar de outras limitações. Mas eu tenho que colocar lá e eu vou colocar lá. E aí eu posso, na verdade, criar uma segunda classe de conselheiros, um conselheiro café com leite. Então, nós, conselho masculino, fazemos as nossas reuniões, discutimos, e na hora a gente vai para a reunião, e os conselheiros café com leite fazem de conta que participam e alguém faz de conta que elas estão efetivamente fazendo a diferença. A gente pode criar um preconceito ainda maior, dizendo, está vendo por que elas não têm que estar no conselho? Porque elas não têm condição de estar no conselho. Talvez aquelas que apressadamente eles colocaram lá, podem não ter as condições para fazer isso. Então, eu acho que a nossa recomendação é de que este seja um caminho virtuoso e sustentável. Nós não queremos, por exemplo, tem pesquisas na Noruega, onde houve a adoção de cotas, que eu acho que essas pesquisas não são definitivas, têm que ser refeitas, mas que, após a adoção das cotas, empresas que fizeram a adoção dessas cotas tiveram um resultado pior do que tinham antes. Pode não ter nenhuma causalidade, mas são elementos que a gente deve avaliar. Então, é mais interessante que as pessoas usem o cinto de segurança para preservar a vida sua e dos outros do que para cumprir uma obrigatoriedade, porque isso cria uma consciência, uma responsabilidade em relação a isso. Pode demorar um pouco mais, mas o resultado será melhor, o reconhecimento do valor da mulher será instantâneo logo depois da entrada no Conselho. E eu acredito, a Suécia não adotou cotas, a Suécia partiu da faixa de 10% para 26%, apenas com iniciativas de discussão e incentivo. Na Austrália, você tem vários mercados que estão adotando práticas onde você pede para que empresas adotem políticas, que explicitem quais são as suas políticas e como estão acompanhando, como estão atendendo essas políticas, e outras diversas. Então, como eu dizia no começo, eu acho que a gente tem um momento único como eu nunca vi antes. Vamos fazer direito, vamos colocar no Conselho quem vai mostrar a diferença e vamos trazer por mérito este resultado. Talvez demore mais do que 5 anos para se atingir 30%, mas eu acho que aí vem para ficar. Um pouco diferente. Veja, do ponto de vista de que na África do Sul adotamos, eu não quero chamar de cotas,
Porque primeiro olhamos cada setor, os diferentes setores, e preparamos uma carta. Essa carta analisou tudo que você falou, desenvolvimento, se certificando, que a pessoa seja qualificada, ter pessoas qualificadas. E no fim do dia, gente, eu não sei o que acontece porque esse pessoal vai para as mesmas escolas. Temos pessoal que tem MBA, que é homem, que é mulher, engenheiros que é homem, e também contadores, homens e mulheres. O que nos torna diferentes é o que aconteceu no passado, em que só homens iam para frente. Agora estamos dizendo, olha desse ponto de vista, se ela é mulher e é contadora, ela deve ter a mesma oportunidade que os homens que são contadores. E vamos ver se não vão ter o mesmo desempenho. E o que estamos descobrindo é que elas têm o mesmo desempenho. Porque eu quero reiterar o fato de que não só mulheres precisam de apoio de desenvolvimento, a realidade da situação é que os homens recomendam homens e apoiam homens. Não quer dizer que eles não cometem erros. Homens também cometem erros. Há homens que também são. Assim, temos que olhar isso do ponto de vista humano. Eu não acredito que homens são mais inteligentes que mulheres ou que mulheres são mais inteligentes que homens. Eu acho que nós temos diferentes dons e temos a habilidade se tivermos a oportunidade. Nós mostramos hoje de manhã num estudo nós fizemos um estudo pela BEM com gestores, com grandes empresas, onde é interessante que aparece uma pergunta bastante específica para homens e mulheres, mais ou menos meio a meio neste estudo, onde os homens se acham mais inteligentes, mais capazes, mais preparados, mais tudo. Então, perguntas feitas para... Né? Oi? Com uma autoestima melhor também? Não, além de autoestima melhor, eles falam, nós somos melhores. Perguntado se você se acha melhor do que uma mulher na mesma posição, eu me acho melhor. Então... eu sou mais do lado da Sandra também. Eu acho que as cotas, elas trazem um revés para a credibilidade da carreira da mulher. A partir do momento em que você está sendo promovido por cotas, e não pelo mérito e pelo desenvolvimento, você corre o risco de ser rotulada, de ser questionada e de ser criticada. Eu sei que um caminho é difícil, mas também acredito que as cotas não vão resolver essa necessidade de ter mais mulheres nas organizações. Vamos ficar onde estamos. É a única coisa que eu posso dizer. Se não fizermos isso, vamos ficar onde estamos. Temos que fazer alguma coisa a respeito, gente. E então, eu quero dar um exemplo a vocês. Veja, nós estamos nos países em desenvolvimento BRICS. África do Sul, Brasil, Rússia, China, Índia. Vocês sabem que na última reunião dos BRICS na África do Sul, o Fórum de Negócios entre os BRICS foi lançado. Cada país teve que dar 5 nomes. Brasil, 5 nomes, todos os outros 5 nomes. Dos 25, tem 2 mulheres dos 25 nomes. No Brasil, nenhuma mulher do Brasil. E tenho certeza que há bilionárias mulheres no Brasil. Tem mulheres de negócios no Brasil. Você não vai me convencer que não tem no Brasil. Agitem para ter representação de mulheres, porque isso não vai mudar sozinho. A África do Sul a África do Sul recomendou uma mulher, Índia recomendou uma, Rússia 0, China 0, Brasil 0. Gente, vamos acordar para mudar isso. Estou apelando às mulheres brasileiras. Olhem isso. É uma grande plataforma para o desenvolvimento. E mudem isso, gente. Está nas suas mãos. Exatamente.
Eu queria fazer, eu sei que nós estamos com tempo, mas eu queria fazer este ponto. E está nas nossas mãos. Eu acho que eu não preciso do governo estabelecendo uma lei para a gente aumentar, para eu tenho assento em conselhos há algum tempo, não foi com lei. Então, eu diria o seguinte, eu acho que a África do Sul tem um contexto diferente. A África do Sul tem cotas para emprego público, para escola, para tudo, por causa do apartheid que aconteceu lá, alvo também de muitas críticas internacionais ao modelo, como é possível. Mas na questão mulher em conselho, eu diria o seguinte, eu acredito sim no potencial dessas mulheres que estão aqui. E eu não acredito que a gente precise apenas de uma lei para chegar lá. O que eu acho importante é que cada uma de nós acredite que chega lá. Eu dei um exemplo hoje de manhã, no café da manhã. Se a gente não acreditar, há 20 anos atrás, uma pessoa corria 100 metros com uma velocidade muito menor do que hoje. E se você chegasse para aquele atleta e dissesse que era possível fazer com a marca de hoje, ele ia falar, vocês estão loucos. Eu acho que nós temos que pensar um pouco assim. Vamos pensar um pouco nesse conceito de sair um pouco fora da caixa e ir atrás do resultado que a gente pode conseguir de maneira sustentável e de maneira em que sejamos respeitadas pelas nossas competências. Obrigada. A gente vai abrir agora para as perguntas de vocês. Depois, se a gente tiver um tempinho, a gente faz um bate-bola rápido para encerrar, tá bom? Oi. Qual vai ser a primeira? Eu perdi a primeira parte. Eu só queria falar sobre cotas, oposição a cotas. Eu sou da África do Sul, então vocês fazem a palavra cota parecer uma palavra feia. Usando o exemplo do atleta, você pode correr 100 metros. Você sabe que você tem que ter isso como algo. Então você é mensurado com base no sucesso. Então serve como um benchmark. Então, se for genérico, faça isso. Não há meio de mensurar, percebeu? Países como Noruega, que são considerados como um dos mais bem-sucedidos do mundo, estabeleceram cotas sem resistência. E o que eles têm hoje é uma boa representação justa. Isso pelo fato de que as pessoas não vão mudar voluntariamente. A mudança requer ação. E também, eu não acho que eu sou especial. Sim, eu tinha qualificação para estar nas diretorias, tenho as habilidades, tenho a educação, a qualificação, mas eu não sou especial. Há outras mulheres que são igualmente qualificadas, mais qualificadas que eu, ou que estão subindo, que precisam do empurrãozinho. Então, nós conseguimos, nós somos capazes. Para a Sandra, eu fiz o curso do IBGC, organizado sou membro do Women Corporate Directors, sou membro de conselho, e até hoje, na hora do almoço, eu era totalmente contra a questão de cotas. Entretanto, o presidente da Nissan fez um comentário que eu achei ele fez uma fala que eu achei muito interessante. O que não pode ser medido, não pode ser avaliado. Aí você mencionou que hoje, se houvessem as cotas, não teriam mulheres suficientes para compor os conselhos. Conselho de administração, conselheiros externos. Existe uma avaliação? Quantos conselhos existem hoje? Se você começasse com um percentual menor e aumentando ao longo do tempo, com data para começar, com data para terminar, não é possível? Olha, vamos olhar algumas coisas. Em primeiro lugar, por que eu preciso de cotas para medir?
Não entendo não entendo. Você trouxe estatísticas, Não, mas né? assim, Estatísticas de lugares que têm mulheres como membros de conselho e a diferença que elas fazem. Essas estatísticas, a gente não... como eu te falei, eu sou membro de conselho, mas eu sou uma exceção. Claro, mas... Conselhos de administração, conselheiros externos. Você só pode medir o impacto e estimular a qualificação, que aí tem o BGC para nos apoiar com isso, se você tiver a real oportunidade. Como eu te falei, eu era contra até agora, e não estou dizendo que sou 100% a favor, eu só queria entender como pode-se dizer que você não tem o suficiente mulheres para compor eu vou chegar conselhos. lá. A primeira coisa é que eu só não entendo por que precisa de cota para medir. Vamos medir. Não, medir só por medir também não resolve muito. Não, pera um pouquinho. Tem alguma coisa não, que desculpe. acontece com aquela medida. Não, pera um pouquinho. A gente, no IBGC, faz pesquisas e mede vários elementos de governança. Por que não medir? A gente mede todos, porque todos eles você precisa entender qual é a correlação de um fator ou outro com a boa governança e com o resultado da empresa. Então, eu acho que medir é, por exemplo, uma política que a gente pode determinar nas nossas empresas e fazer incentivar, que a gente deve medir qual é o percentual de mulheres na diretoria, e estabelecer metas para as empresas a partir disso. Do ponto de vista institucional, a gente pode colocar em discussão no mercado. Eu tomo a quantidade, quando a gente fala do percentual de mulheres, pronto, primeiro, eu faço referência a alguns headhunters. O IBGC fez algumas discussões sobre isso, sobre mulheres no conselho. A gente teve depoimentos de alguns headhunters que têm trabalhado bastante com posições de conselho. E eles relatam que a oferta que eles têm para, por exemplo, cumprir uma regra como essa, olha, me venha com meio a meio de candidatos, é uma tarefa quase missão impossível. Essa expressão, inclusive, eu ouvi de um headhunter. Se eu tomo a base de associados do IBGC, é um exemplo disso. A gente tem um percentual, meta nossa, estratégica do IBGC, aumentar o número de mulheres membros do IBGC. Portanto, fica aqui o convite para a gente atender essa meta. Mas a gente tem ao redor de 10%, 12% de mulheres associadas ao IBGC, que é um lugar onde você tem um grande número de conselheiros. Né? Você tem, por exemplo, nós temos conselheiros certificados no IBGC. A presença feminina é ainda menor, o índice, do que dos associados do IBGC. Então, essas são estatísticas que mostram que você não tem um repositório minimamente assemelhado. Então, daí, desses 3 elementos que eu te disse, que essa fala de que possivelmente você não tem um pool de mulheres hoje que ofereça essa condição que a gente deveria ter. Então, na Suécia, por exemplo, parte do processo, que chegaram a 26%, isso já faz algum tempo, então o número deve ser maior, parte do processo foi aumentar essa piscina ou esse repositório de mulheres, para que justamente você tivesse essa oferta. Então, essa foi uma das iniciativas. Outra iniciativa, foi feito um trabalho de aproximação de conselhos, a presidentes de conselho com mulheres potencialmente conselheiras, o mentoring, a fazer palestras e cursos mostrando que a mulher poderia se assenhorar, se apoderar dessa sua competitividade para conselhos e assim por diante. Mas aumentar o repositório é uma das primeiras medidas que a gente deve fazer. E eu tenho a sensação, Sandra, não sei se você concorda, que se a gente tivesse muito maiores chances ou muito maior visibilidade de que eu vou me preparar e eu vou fazer um extra e eu vou ter esse lugar, talvez a gente tivesse muito mais interesse e gente fazendo do que fazer por fazer. Fazer por fazer, eu prefiro ir ver meus filhos, prefiro ir para a academia ou, né, ver meus amigos. Eu acho que é uma coisa puxa a outra. Eu acho que se a gente tivesse muita visão de que tem muito lugar, vamos dizer que a gente desse 5 anos para filim 30%, a gente ia ter aqui uma quantidade de gente, porque não falta capacidade. Eu acho que os números do IBGC aumentariam muito se a gente tivesse essa visão. Para que eu vou pedalar, fazer tudo isso e tal, que vão ser sempre as mesmas 3 escolhidas?
porque são sempre aquelas 3 que estão em todos os conselhos. Ou sempre, quando tem que ter uma mulher, eu chamo a dona, shareholder, o representante shareholder principal ou da família. Então, eu acho que uma coisa puxa a outra. Quando não tem perspectiva, não tem tanto interesse, portanto, não tem a pedalação. Tem que acreditar que dá para chegar lá. Outra pergunta? Olá, boa tarde. Meu nome é Liliane Rocha, eu sou da Votorantim Metais. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é uma reflexão que me ocorreu nesses últimos 2 dias, porque eu conversei com muita gente e para quase todo mundo eu perguntei o percentual de mulheres nas empresas, né? E, enfim, a constatação é meio óbvia, mas as mulheres, as empresas que trabalham com segmento de beleza, de varejo, de eletrônicos, tendem a ter um percentual de mulheres maior e as de mineração ou relacionadas a engenheiros tendem a ter um percentual menor. E hoje cedo eu ouvi de 2 pessoas que eu estava conversando. Ah, nossa, mas mineração você não vai conseguir mesmo, né, ter muito mais mulher do que isso que você tem hoje. Então, eu queria ouvir vocês, né? Vocês acham que tem segmentos que impossibilitam mesmo, né, que a gente chega a ter 50% de mulheres, ou que a gente tem que realmente partir de uma outra lógica, de um outro olhar para esses segmentos? E a segunda pergunta é, enfim, em relação ao fórum em geral, né? Ele vai chegando ao final e eu acho que tudo que a gente viu aqui é muito interessante, mas me ocorre uma preocupação, né? Que é como que a gente está fazendo para disseminar esse conteúdo tão importante que a gente vê aqui para gerações mais jovens, né? Eu tenho muito contato com o pessoal que ainda está na faculdade, com estagiários, e o que eu vejo é uma completa e total desinformação, né? Então, a gente tem hoje essa preocupação, né? A gente está pensando em disseminar esse conteúdo para as gerações mais novas? Posso só falar dos números, que é a primeira parte da tua pergunta? Eu acho que o fato de você ter um pool nas empresas de mineração, ou de resources ou de tecnologia menor na base, a verdade é que quando você começa a crescer, não sei se vocês viram um gráfico que estava rodando aí, é que o fim, não importa do pool que você parta, o fim é pequenininho em tudo quanto é lugar. E esse pequenininho é pequenininho mesmo, às vezes é 1, 2. Então, eu acho que nós estamos num painel debatendo essa coisa dos cargos mais altos, mais executivos, mais conselho. Então, o pool é importante aumentar, mas eu acho que não basta aumentar o pool, porque está super provado que mesmo nos lugares que você tem 60% do total, quando você chega no topo, você tem 1, e quando não tem nenhuma. Queria complementar a primeira parte da sua pergunta, até pela experiência pessoal. Eu trabalhei muito tempo no varejo. Eu me lembro da época que eu fui a primeira mulher negociadora da mercearia aqui no Brasil. E eu sempre trabalhei nesse mundo muito masculinizado. Eu entendo que não existe silo onde não pode ter a mulher. Depois dessa experiência do varejo, eu entrei na Nestlé, eu trabalhei muitos anos na área comercial. Eu cheguei a liderar 1000 pessoas aqui no Brasil, a maioria homens. Eu acho que não é impossível, não. Ao contrário, eu acho que a gente mostra que a gente pode fazer diferente. A gente pode mostrar um lado diferente e criativo de fazer as coisas. Então, para essas mulheres que querem entrar em áreas que normalmente são mais de homens, elas não podem desistir. Mas, para isso, a gente precisa também mudar um pouco essa zona de conforto dos homens. Sabe? Talvez, nessas áreas, as cotas são necessárias. Porque existem essas mulheres no mercado que estão dispostas a entrar nessas áreas, seja comercial, engenharia, mas que têm essa barreira de entrada, esse preconceito para começar a trabalhar. Mas o incentivo realmente é isso. Eu trabalhei numa indústria assim, até comentei com você de manhã cedo hoje. Eu trabalhei, minha última posição executiva foi numa empresa de tecnologia da informação, IT. E nós tínhamos uma diretoria de 6 pessoas, eu era a única mulher, durante muito tempo fui a única mulher, veio depois uma segunda mulher. Era um ambiente predominantemente masculino. Eu acho que você tem razão, em mineração é outro, a indústria automobilística também, hoje de manhã falávamos da aviação, que é outra. Nesse sentido, eu acho que você vai ter setores de atividade onde seria
interessante, porque o Conselho de Administração ele deve ter um bom mix, né, de competências, diversidade em todos os sentidos. Em alguma indústria, em algum setor, num dado momento da história, talvez não seja importante que você tenha 70% de mulheres, por qualquer característica. E numa outra indústria, pode ser que você não deva ter 50% de mulheres por uma determinada característica daquela indústria, inclusive de eleição de desejos de quem trabalha. Então, eu acho que há essa tendência, na sua empresa, você dizia, era em torno de 10%, ontem no jantar eu ouvia de uma outra que era em torno de 15%. Então, há setores onde você tem uma presença menor e você pode ter as duas coisas. Ou a porta mais fechada, e ao mesmo tempo que a porta mais fechada, você também pode ter um interesse relativamente menor por parte das mulheres. Pode acontecer. Eu vou I pedir just don't believe that there are sectors for men and sectors for women. I don't believe that. And I can tell you, when I became chairman of DENEL, there were no women in the executive. And I didn't understand that. We went and recruited women to come in, to train them. And most of them, you go and get from elsewhere anyway. They're in the marketplace. We have mining companies in South Africa today that are chaired and there are executives who are women. They were given the opportunity. And to me, that's key. Being given the opportunity to be a part, otherwise it won't change. And just one last correction. In South Africa, we had apartheid. It didn't mean that black people and women were not qualified. They were qualified, they were just overlooked. So what changed is that they were no longer overlooked. Eu vou pedir licença para a gente fazer um uso mais justo do tempo, uma pergunta por pessoa, e a gente tem mais 3 perguntas aqui, tá? Nós podemos responder a segunda pergunta dela ou Vamos deixar depois, porque tem mais outras perguntas da plateia, e depois a gente volta na sua, tá? Boa noite, meu nome é Mary. Até enriquecer um pouquinho essa discussão da questão de setores, eu fui presidente de uma empresa de navegação, que é um mercado extremamente masculino. Fui a única presidente de uma empresa internacional em navegação no Brasil. A outra foi a Celina, na própria empresa dela. E eu acho que não tem setores que, inclusive uma prova disso, a própria Graça Foster, tá? Depois de mim, não teve nenhuma mulher que foi presidente de empresa de navegação aqui, mas eu acho que quando eles me deram esse cargo, eles falaram que o que me permitiu isso foi a coragem. Eu tinha mais coragem do que qualquer outro homem na organização. Então, a gente também que ambiciona esse tipo de cargo, a gente tem que se posicionar com as qualidades para o cargo, para ser um CEO, para ser um presidente. Mas, na verdade, eu queria fazer um comentário e uma pergunta para a Sandra, que é assim, os exemplos que você deu de países da Escandinávia são exemplos de países que justamente são os países que têm mais equalidade no cuidado com a criança. O pai e a mãe, eles são permitidos dividir licença maternidade, tem uma extensão maior e tem uma cultura para dividir o cuidado com a família. E eu vou te comentar isso porque, na questão da base, por que a gente tem um funil, né, que pinga quem é que vai para conselho como mulher? Porque a nossa base é pequena. E por que a nossa base é pequena? Porque a gente vive numa sociedade que é muito machista em relação à mulher. Então, qual foi o preço que eu paguei para ser presidente? Eu tenho 4 filhos. Qual foi o preço que eu paguei? 3 casamentos. Quer dizer, todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Se não for o filho, vai ser o cargo. Se não for o cargo, vai ser o marido, porque você não vai conseguir manter um casamento. Mas a gente vai ter uma deficiência para conseguir chegar com todos os pratos equilibrados. Então, o que eu queria trazer é o seguinte, na questão do board, primeiro é o respeito em relação a gente trabalhar isso na base, porque os exemplos são aí, a gente não precisa, na verdade, de cotas, mas a gente precisa de um olhar que seja mais objetivo em relação a levar essas mulheres lá para cima. E a mulher que cobra muito mais, muito mais deles, com essa questão de accountability e essa questão do patrocínio, de realmente dar exemplos. Quem é? Você está aqui hoje dando uma palestra, quem foi a pessoa patrocinada, mulher, que você colocou numa posição de gestão? Eu participei dessa primeira turma do IBGC, faço parte do WCD,
E eu gostaria de ter do IBGC, de vocês colocarem para as empresas que nós somos exemplos. Né? Tá aqui, tem um puta grupo, um bando de mulher aqui que tem condição de estar em conselho, mas vocês têm que fazer sponsor, porque eu sinto que a mulher é muito menos sponsor da mulher, muitas vezes, do que o homem é da mulher. Então, nós não nos posicionamos bem como peers, nesse sentido. Então, o primeiro que eu queria colocar é o seguinte, a base, gente, não vamos esquecer a base, está pingando em conta-gotas para ver quem é que sai para assumir um cargo de conselho. Não pode. Em vez de pensar em cota lá na frente, vamos pensar em alargar essa base. E essa discussão passa, sim, pela questão da maternidade, porque esse é o caso dos países escandinavos, todos eles, né? E outra coisa é a gente poder sair de um evento desse, com a referência nesse livrinho, e começar a colocar nos conselhos as mulheres, porque elas têm condição, sim, né? E elas começarem a criar essa cultura do resultado que elas dão. Então, eu queria realmente colocar essa pergunta para você, o que vai ser a agenda prática do IBGC em relação a esse primeiro grupo de mulheres que participaram, de apresentar esses cases para essas empresas, para colocá-las no conselho. Vão achar que eu combinei essa pergunta com ela. Ô, Mary, vão achar que você combinou essa pergunta comigo. Sabe aquela coisa de teatro que combina e fala assim, olha, joga a bola no pé? Você jogou a bola no pé. Vou te contar por quê. Nós tivemos uma reunião, foi essa semana passada? A semana passada, onde nós criamos no IBGC um grupo de discussão. Tem 4 mulheres, pelo menos as que eu vi aqui, que fazem parte desse grupo. Pedi até para levantar para vocês identificarem a Ana Paula, a Denise, a Maria Fernanda e a Malu, aqui na frente, fazem parte desse grupo. Esse grupo está discutindo, no âmbito do IBGC, exatamente ações concretas. O que nós discutimos na semana passada, isso daí é um draft, a Denise é co-coordenadora, junto com a Deborah Wright, que é uma conselheira de empresa listada, que vocês certamente conhecem, está viajando hoje, estava com muita pena de não estar aqui com a gente. Algumas iniciativas que a gente resolveu fazer. Primeiro, uma pesquisa para entender porquês, tanto no universo de mulheres que não está no conselho, como quem está no conselho e também ouvir dos homens que colocam ou não colocam. Nós vamos estudar também como aproximar essas possíveis candidatas para conselho de presidentes de conselho. Essa é uma outra iniciativa que a gente quer fazer. E fazer quando tivermos o resultado dessa pesquisa, portanto, com mais evidência, mais, vamos dizer, suportadas, nós pensamos sim em fazer um roadshow desse grupo e visitar instituições e empresas para fazer o caso da governança, da boa governança com mulher, ou seja, da governança melhor quando tem mulher. Então, essas são iniciativas que a gente acabou de discutir. A Denise é co-coordenadora, portanto, cobrem dela a velocidade, junto com a Deborah Wright, nós temos 4 aqui. Então, a gente está começando nessa direção. Foi pedido que a gente fizesse de novo o curso de mulheres no IBGC, e nós já estamos pensando em fazer mais uma edição desse curso, porque tem muita gente que estava aguardando e esperando para fazer. Então, a gente queria agradecer ao IBGC por essa oportunidade de a gente ter uma comissão lá cuidando só disso. Queríamos agradecer a Maria Fernanda Teixeira, que foi quem cutucou a gente, falou, moçada, olha, nós que estamos aqui, as velhinhas... E a Malu também, a Malu. E eu queria falar, porque a Sandra respondeu sobre conselho, mas você falou de faculdade. A gente está, né? Eu tenho uma sugestão, que não dá para fazer coisas sem que seja a gente tocando outras pessoas. Então, se cada uma de vocês saírem daqui, não é o que nós que estamos aqui vamos fazer, mas se cada uma sair daqui hoje com o propósito e a intenção de que na próxima semana, no próximo mês, no próximo semestre, eu vou falar do assunto, tocar. Se eu sou estudante, estou perto da universidade, eu vou fazer isso na universidade. Se você quer a ajuda de alguém, tem um livro cheio de alguém nossos, todos que podem ir. Se eu estou perto da minha empresa e eu não estou dentro do comitê de diversidade nem do RH, eu vou procurar, quer dizer,
não é uma coisa da gente, é uma coisa de cada um no seu momento. Nós tivemos aqui a ministra fazendo coisas no âmbito dela. Nós temos aqui o IBGC fazendo coisas no âmbito do IBGC, mas é uma tarefa de cada uma de nós. Porque se cada uma de nós, em rede, conseguimos tocar outras 10, que essas outras 10, incitadas a fazer outras 10, a gente vai fazer a passeata dos 65 mil. Aqui na frente. Boa tarde, meu nome é Cristiane Pedotti. A pergunta que eu queria fazer para o painel, na linha do que a Danisa colocou, no Brasil, a gente tem uma distribuição bem equitativa de mulheres na faculdade, homens na faculdade. Então, para mim, a base já está pronta. Eu acredito que o que está ainda nos segurando é muito medo de errar, de não acertar. A Danisa também pontuou, os homens também erram. Então, Não podemos dar desculpas sem avançar. Então, o meu lema é: se não está lá, vamos criar gente. Então, vá, procure, crie, vá às faculdades, prepare os jovens, procure-os, procure-as, elas estão lá. Não tenha medo, conforme foi dito. Vamos ser abertas a novas ideias, novas formas de fazer as coisas. E mulheres podem chegar à grandeza. Acredite nisso. Quando eu queria ir para conselho, eu pensei como é que Can I eu ia give a começar. practical... Eu tinha participado dos conselhos das empresas onde eu era funcionária, mas não de outras. E eu encontrei o pai de uma amiga minha, que é o Roberto Teixeira. Liguei para o presidente do Conselho da Sul-América, foi presidente de um monte de conselho. Fui lá: Roberto, você pode me atender? Claro. Então, ele me atendeu. Era dia de conselho, ele ficou 10 minutos comigo. Eu expliquei para ele o que eu queria e perguntei para ele o que ele acha que eu devia fazer. Ele falou: você sabe o que você deve fazer? Faz 5 telefonemas igual você fez para mim. Se você fizer 5 telefonemas para 5 presidentes de conselho, contar o que você sabe, e você não tiver um conselho, você volta aqui. E eu tive. Então, não precisa esperar o IBGC, não precisa esperar. A gente vai ajudar, porque rápido is my middle name. Se eu me ponho, eu sou rápida. Mas eu acho que tem uma coisa da gente ir pela gente, né? Então, amanhã, escolha 5 nomes. Se você não conhece essas pessoas, ligue para a gente, porque alguém conhece alguém que conhece. 10 minutos de café, eu vou lá me apresentar, porque eu quero participar do seu conselho ou de qualquer outro que você possa me indicar. O que você acha que eu tenho... A minha pergunta para ele foi até humilde, era assim: o que você acha que eu tenho que me preparar para estar num conselho? Ele falou: você não tem que preparar mais nada, você tem que fazer 5 telefonemas igual você fez para mim. Até porque essa assertividade, veja só, quando você chegar no conselho, você vai precisar dessa assertividade. Você vai precisar superar eventuais receios, medos e se colocar num ambiente, muitas vezes, completamente hostil. Eu já atuei como conselheira independente numa empresa listada, onde eu era uma voz absolutamente solitária. A gente tinha um controlador muito respeitado, com muito peso político, e mesmo aqueles outros eleitos por acionistas minoritários, eu falava alguma coisa, ficava o silêncio, ninguém, vamos dizer, suportava aquela fala. Então, você tem que desenvolver essa habilidade de falar as coisas que não se quer ouvir. Então, acho um bom começo, né? O que eu devo fazer para me tornar uma conselheira? Talvez vai ouvir o que a Denise ouviu, nada. Venha, né? Meninas, temos uma última pergunta aqui, desse lado. Eu acho que o debate está nos conduzindo a uma rua sem saída. Quero fazer uma pergunta às mulheres brasileiras. Vocês têm que olhar sua sociedade em 2003. Vocês viram a manifestação ontem, 100 mil pessoas no Rio. Vocês acham que a sua sociedade está bem? Porque a questão de representação feminina ou cotas a nível de diretoria
tenho uma pergunta maior na economia. Vocês estão contentes com os níveis de representação? Estão satisfeitos com a participação? Isso vai além do gênero. Eu gostaria de acreditar que o Brasil, como muitos outros países dos BRICS, motivo de nos juntarmos é porque somos mercados emergentes e temos desafios incríveis. Olha o Japão. Então, uma economia, uma potência desenvolvida, estagnada, 7% de mulheres nos vários fóruns. Então, eu acho, e isso se baseia nos diálogos que tivemos na África do Sul, como mulheres negras, com mulheres negras do Brasil e homens negros do Brasil. O que vocês fazem ao corrigir a disparidade e desigualdades nos mais altos níveis da economia tem que corrigir o que está errado na sua sociedade. Então, eu apelo a vocês. O debate aqui sobre como mulheres podem participar através de participação e presença na diretoria, é isso que vocês veem acontecendo em todos os níveis da sua sociedade. E se estiverem contentes que não tem desigualdade econômica, que não tem desigualdade racial ou disparidades no país, aí tudo bem. Aí não precisa desse debate. Mas quero sugerir que o que aconteceu ontem, a manifestação, mas o mundo está numa situação temerária. E nós, como mães, lá diz, veja, o futuro, construindo o futuro com a visão da mulher. Porque qual é a próxima geração? Porque aquilo que nós fizemos, nós não temos metas do milênio. Veja, as crianças não estão sendo educadas. Por quê? Ok, vocês já lutaram por isso. Vocês não estariam nas escolas, não votariam, não estariam fabricando se não houvesse uma luta. Então, se você está contente com a sociedade, tudo bem, você tem o crescimento do PIB que você quer, e tudo robusto, então não precisa debater. Porque esse debate é sobre eliminar desigualdades profundas que nós temos. Então, não fique presa no número de mulheres. Na África do Sul, a gente diz, se eu sou a única negra na mesa, é ok, se está contente, não é bom ser a única mulher na mesa. Alguém gostaria de comentar? Para encerrar. Would anyone like to comment? To conclude, rapidamente, eu acho que isso resume tudo. Nunca, nunca, nunca devemos estar satisfeitas por ser a única. E eu sou a primeira e a única. Nunca estar satisfeita com isso. Se tem a mim, tem muitas outras. Lembre-se disso. E é possível. É possível mudar o status quo. Por favor, mulheres, precisamos de mulher. Na África do Sul, somos maioria. No Brasil, as mulheres são maioria. E se forem, então é uma luta ainda maior. Uma luta ainda maior, porque nós realmente temos mulheres que podem ser presidentes de empresas, que podem fazer grandes coisas. Então, não vamos compartimentalizar a nós mesmos. Nós podemos alcançar as estrelas. Nós conseguimos. Eu queria, antes de encerrar a sessão, aproveitar a experiência dessas mulheres fantásticas que a gente conseguiu reunir aqui hoje para fazer uma coisa muito rápida, que é de vocês comentarem qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram, que viram um conselho a partir de um erro ou de alguma coisa que vocês fariam diferente na trajetória de vocês. Jogo bem rápido, só para a gente fechar numa nota alta. Bom, posso começar?
eu acho que o mais difícil, na verdade, é tentar mudar sua essência. Eu acho que eu fiz isso no passado. Em alguns momentos, eu tentei adaptar a minha liderança usando mais força, mais agressividade, tirando um pouco a essência feminina das soft skills, de saber ouvir, saber intuir, sensibilizar com os outros. Porque eu acreditava que eu precisava mostrar que eu estava preparado, tinha força e energia suficiente para enfrentar os problemas e para tomar decisão difícil. Isso, na verdade, me trouxe um rótulo de mulher agressiva, mulher... É uma rotulagem bem negativa, não é? Porque, na verdade, essas qualidades são muito bem vistas pelos homens, para os homens, mas quando a mulher demonstra essa qualidade, muito rapidamente ela é rotulada. Então, eu fiz o oposto, segundo erro. Eu fui no oposto, no extremo. Eu resolvi minimizar um pouco minha essência, que é de querer fazer acontecer, de mudar as coisas, de questionar. Isso também não foi uma boa experiência. Eu acho que eu aprendi muito com isso. Porque naquele momento que eu fui para o oposto, eu fui rotulada de protetora, de pensando demais nas pessoas, a maisona. Quantas vezes eu escutei que eu era maisona demais com as pessoas, na liderança? Então, hoje, a aprendizagem que eu tenho é que a gente precisa de credibilidade e de autenticidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de não oscilar demais entre esse estilo de liderança. Em alguns momentos, a gente precisa ter uma liderança mais forte, mas a gente não pode perder a nossa essência. Então, eu diria que isso, para mim, foi a maior aprendizagem que eu tive nas experiências boas e ruins de liderança. Obrigada. Denise. Eu acho que o que me vem à cabeça mais fácil é... Eu tive gêmeos. Quando os meus filhos ficaram 26 dias no hospital porque nasceram de baixo peso. E eu, com 35 dias, estava trabalhando. Eu não teria feito isso de novo. Não por eles, porque eles estavam ótimos, por mim. Porque eu queria ter tido um pouco de paz de espírito para poder curtir, talvez, porque ninguém morre. E eu podia ter ficado muitos meses muito tranquila, porque nos 35 anos que eu trabalho, se eu tirasse 1 ano, se eu tirasse 6 meses, foram os únicos 2 filhos que eu tive, depois eu não tive mais, teria sido muito mais agradável para mim. Eles estavam ótimos. E pensando por que eu fiz isso, porque eu sempre tive a angústia de que eu não podia estar ausente, nunca, porque eu tinha sempre muita gente dependendo de mim, tinha muita coisa para fazer. Então, eu vou para uma viagem que eu podia esticar mais 3 dias para poder conhecer o lugar, mas eu vou no último avião e volto no primeiro avião. E tudo sempre muito... Então, eu acho que isso eu teria feito diferente. Eu teria ficado muitos mais fins de semana conhecendo lugares maravilhosos que provavelmente eu não vou voltar, ou semanas inteiras, não um fim de semana. Teria tirado 4, 6 ou 8 meses para ficar com os meus filhos, porque essa angústia de que a gente não pode nunca não estar, nunca faltar, e o celular sempre ligado. E, over time, se a gente vai olhar a trajetória de uma vida... É uma mentira, não é necessário. É só uma angústia interna. Né? Obrigada. Bom, eu fiz os 2 erros. Eu acho que a gente, sendo mais velha do que elas, a chance de você mimetizar o homem era ainda maior. A gente não tinha com quem aprender liderança feminina, simplesmente não existia referência. Também não recomendo a viagem. Mas para trazer um erro novo... eu ia trazendo a minha experiência em conselhos, eu sempre fui muito assertiva, né? Essa palavra é bem mais politicamente correta do que eu era chamada, mas eu sempre fui muito assertiva. E eu entrei nos conselhos com essa mesma assertividade. Muitas vezes eu tive um chefe que dizia que, daquela empresa de TI, que eu era a mais macho dos executivos dele, no sentido... Ele não estava falando masculinizado, mas estava falando de peitá-lo, inclusive, né? E eu entrei nessa aula de conselho dessa forma, colocando a minha visão e questionando na mesma intensidade que eu estava acostumada. Até que depois, até na minha vida de conselheira, eu tive que
ajudar uma empresa que estava com conflito entre acionistas, e eu tive que fazer um papel de mediação, e eu cheguei à conclusão que o conceito de mediação seria rico para mim como consultora de governança, mas seria muito rico num conselho de administração. Porque, em vez de dizer, Paula, não, você está completamente equivocada, eu posso fazer a mesma abordagem assim, Paula, que outra coisa, então, você gostaria de fazer? Ou quais são os motivos que te levam até essa posição? Então, você faz, em vez de enfrentar o conflito de uma maneira frontal, que cria de imediato uma parede entre os interlocutores, você explora as razões dos interlocutores e você explora alternativas distintas. Eu acabei fazendo um curso de mediação, eu me certifiquei, não porque vou ser mediadora, mas para usar em conselhos notadamente. Então, é uma coisa que eu digo para vocês, eu ainda me policio. De vez em quando a velha Sandra vem e eu vou com aquela assertividade forte, mas eu tenho conseguido ir usando a mediação como ferramenta. Eu acho que ela me fez acreditar que tem algo errado com mãe de gêmeos. Porque eu tive meus gêmeos, na quinta e na segunda eu já estava no trabalho com cesariana. E 10 dias mais tarde eu viajei para outro país. Eu acho que eu cometo erros, não é nesse equilíbrio trabalho e família. E eu fico impaciente às vezes, e à medida que eu estou mais velha, como uma pessoa mais velha, estou começando a ter mais paciência. E isso ajuda, mesmo quando você ensina outras pessoas ou trabalha com outros, você consegue, então, ter mais paciência. Eu não tinha isso quando jovem. Talvez devido à luta do nosso país, mas se eu pudesse mudar uma coisa, criar um equilíbrio. Eu acho que eu perdi os primeiros 10 anos e meio dos meus filhos. Minhas irmãs criaram eles e isso não é bom. A presença, a participação de todos vocês, de vocês da plateia. Muito obrigada.